Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou dar uma revisada aí no que o professor Carlos havia trabalhado com vocês inicialmente, que é o conteúdo lá do Manual de Instalações Elétricas Residenciais, tá? Então, quem quiser acompanhar, vai lá no manual. Eu vou começar pela página 7 e irei até a página 12, tá? Terminando esse conteúdo revisional, eu irei, a partir da próxima aula, começar a aula de instalação elétrica já falando sobre a norma, tá? A norma 5410 que a gente vai adotar no curso. Muito bem. Falando aqui da eletricidade, né, dos fenômenos relacionados à eletricidade, nós temos que ela é perceptível a nós, né, a nós humanos, através do calor, luz e do choque elétrico. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, a resistência elétrica de um circuito qualquer conectada à rede, essa resistência tende a gerar calor por efeito Joule. E a gente é capaz, obviamente, de sentir esse calor. Tá? A luz também é perceptível a nós. Nós conseguimos observar o efeito luminoso, que é gerado pela eletricidade. E um ponto aqui que não é muito interessante, mas que a gente acaba percebendo também, é quando a gente toma um choque. Né? Quando tomamos um choque, percebemos de fato a existência da eletricidade naquela sensação, né, meio incômoda. Obviamente, dependendo do grau, né, da corrente elétrica que percorreu o nosso corpo. Tem choques que são gravíssimos, né, que podem levar até a morte. Então, a gente consegue perceber a eletricidade dessa forma. E quais são as variáveis associadas à eletricidade? São elas: corrente, tensão elétrica e potência elétrica. Tá? Muito bem. Então, falando de tensão e corrente elétrica, nós temos ali que nos fios existem partículas invisíveis que são chamadas de elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Tá? Para que esses elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos fios, é necessário ter uma força que os empurre. Essa força é dado o nome de tensão elétrica. E então a tensão elétrica é a força que empurra, que impulsiona os elétrons a circularem em um circuito fechado. Tá? Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, nos condutores, ele é provocado pela ação da tensão, que forma uma corrente de elétrons. Tá? Então, tenho vários elétrons aqui dentro de um condutor e esses elétrons começam a circular. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. Tá? Então, esses elétrons passando por uma seção condutora, dentro de um espaço de tempo, é corrente elétrica. Por fim, podemos definir tensão e corrente, sendo tensão a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é volts. E a corrente elétrica, que é um movimento ordenado dos elétrons livres pelos fios. Sua unidade de medida é o ampere. Ah, legal, professor. Já conhecíamos isso, já tomamos um choque alguma vez, realmente é terrível, mas choque é importante que não tomemos, né? Quem não tomou até hoje, espero que não tome nunca mais, né? Tendo esse conhecimento aqui de instalação elétrica. Bacana. Então, falando agora de potência. Para entender potência elétrica, observe o movimento do desenho. Então, nós temos o desenho, várias cargas, aqui os elétrons, e a tensão empurrando os elétrons para que eles comecem a circular. A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Tendo corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade. Essa intensidade de luz
e calor que é percebida por nós, são os efeitos, né? Nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa e potência térmica, calor. Então, tudo que gera um fenômeno físico para nós, como nesse caso a luz, né? Ela é com base na potência. Tá? E potência, mais para frente, a gente vai ver que é diretamente proporcional à energia. Então, é aquela história da física, né? Tudo é conservação de energia. A energia, ela se transforma. A gente não cria energia. A gente pega a energia de um formato e transformamos em outro. Então, a energia elétrica, que aqui está refletida como potência, ela é transformada em potência luminosa, tá? Essa potência luminosa se torna visível para nós, né, quando a lâmpada emite a sua luz e gera também um certo efeito térmico, né, gera calor. É importante gravar, perceba. Para haver potência elétrica é necessário haver tensão elétrica e corrente elétrica. Aqui é legal. Aqui tem um ponto interessante. Professor, mas lá em casa a gente consome muita energia, né? Nós temos um monte de equipamento conectado, fica tudo na tomada, é por isso que gasta energia. Se tirar da tomada não gasta, é verdade? É verdade isso. Por que é verdade? Porque a corrente elétrica ela só existe se o fio estiver conectado à rede. Né? Se o fio não estiver conectado à rede, não tem caminho para ele. Pense assim, não tem uma ponte. Não tem a ponte, ele não consegue circular, porque ele não quer pular ali no vale, no rio, né, digamos assim. Então, ele e os elétrons. Então, o que acontece? Se eu tenho uma tomada aberta, sem nenhum fio, nenhum equipamento conectado, eu tenho tensão, mas não tenho corrente, portanto, não tenho potência. Tá? Agora, se eu tenho um condutor conectado, e esse condutor está vinculado a um circuito, provavelmente vai ter corrente e vai ter a tensão, porque, enfim, a tensão é disponível 127 a 220. Tendo tensão e corrente, vai ter um certo consumo de potência, e essa potência é convertida em energia elétrica na conta no fim do mês, tá certo? Legal. Agora, qual é a unidade de medida de potência elétrica? Aqui diz, bem simples, né? A intensidade da tensão é medida em volts. A intensidade da corrente é dada em ampere. Agora perceba, turma, bem intuitivo, hein? Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é volt-ampere, porque eu multiplico volts por ampere. Então, potência é dada em volt-ampere. Professor, mas parece que no chuveiro não está volt-ampere, né? Tem uma potência lá, mas não é volt-ampere. Bem, vamos chegar lá. Né? Aos poucos chegamos lá. Aqui está escrito, ó, essa potência dá-se o nome de potência aparente. Potência aparente é a potência resultante do sistema elétrico. Tá? Aqui a gente já começa a explicar essa história da potência do chuveiro, por exemplo, né? Então, nós temos potência aparente, que ela é composta por duas parcelas, potência ativa e potência reativa. Potência ativa é a parcela que é efetivamente transformada em algum fenômeno aí, né? Então, por exemplo, liquidificador, motor, nós temos potência mecânica, né? Eu injeto lá no liquidificador da mãe de vocês uma energia elétrica e ela bate, por exemplo, um shake, um suco, faz um bolo, sei lá, qualquer coisa, tá? E ela faz isso com movimento, né? E com esse movimento nós temos uma força associada, portanto temos potência mecânica. Temos também potência térmica, aqui é o exemplo, torradeira elétrica e chuveiro. Então, o chuveiro, mas espera aí, chuveiro não está VA, né? Se eu olhar no chuveiro não está VA, está outra coisa escrita. Pois é, por quê? O VA é a potência aparente. Chuveiro, estamos falando de potência ativa. Tá certo?
Outro item aqui, a lâmpada, né? Temos lâmpada fluorescente, lâmpada LED, lâmpadas incandescentes também, né? Hoje não caindo aí no desuso, né? A gente tem muito mais LED hoje em dia. Então, para essas lâmpadas temos o efeito luminoso, tá? Ou seja, potência útil. E aqui está a unidade de potência ativa ou potência útil, né? Que é watt. Tá? Então, se você observar o chuveiro da sua casa, vai ter um valor de potência, por exemplo, 5.500 e o W na frente. Por quê? Porque é uma potência útil, é uma potência ativa, ou potência real, ou potência média, algo que gera valor de conversão. Né? Então, eu tenho uma conversão de energia elétrica para energia luminosa, ou energia térmica, ou energia mecânica. Tá? É isso que potência ativa diz para nós. Ela relata a conversão para um determinado fenômeno físico desejado. Agora, temos potência reativa também, né? A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, campo elétrico também, tá associado, que é necessário para o funcionamento de motores, transformadores e reatores, por exemplo, tá? A unidade de medida de potência reativa é volt-ampere reativo, conhecido como VAR, que não é o do futebol, né? Então, esse VAR aqui não vai gerar resultados espúrios, né? É apenas uma unidade de medida. Legal, ó. Em projetos de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é fator de potência. Fator de potência para nós acaba sendo importante, tá, turma? Ó, fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. Essa porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência: 1 para iluminação e 0,8 para tomadas de uso geral. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, potência de iluminação, potência aparente, 660 VA, né? Aparente, potência resultante, 660. E aplicar um fator de potência 1, eu chego na potência ativa. Tá? Ou seja, 1 vezes 660, eu chego em 660. Tá? Só que eu tinha 660 VA, agora eu tenho 660 watts, porque o parâmetro de conversão, que é o fator de potência, é unitário para esse caso. Qual caso? Iluminação. Muito bem. Falando de tomadas, temos aqui tomada de uso geral. No projeto da instalação elétrica foi dimensionado uma potência de 7.300 VA. Tá? Com fator de potência de 0,8, a potência ativa de tomadas de uso geral é 0,8 vezes 7.300 VA, que resulta em 5.840 watts. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiros elétricos, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, etc. Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, né? Que é o levantamento de potências a serem instaladas em uma residência.
Aqui, turma, já está a norma que a gente vai estudar, tá? Que é a norma 5410. E, portanto, eu vou deixar a partir dessa página aqui, né, a 14, tá? Pelo PDF, eu vou reservar esse assunto para uma próxima aula, tá certo? Próxima aula eu vou fazer uma apresentação em slide, eu coloco ali imagem, texto, tabela, gráfico, né? Enfim, e consigo trabalhar de uma forma mais flexível. Eu achei interessante esse material do professor Carlos, ele é bem intuitivo também. Aqui eu coloquei o outro PDF também, que foi fornecido por ele, que é o curso técnico em eletrotécnica, né? Um curso bem interessante. Conforme eu for passando o conteúdo, vocês podem ir consultando, né, para ratificar aí os dados e informações nesse livro aqui, tá? Livro de instalações elétricas. Beleza, turma? Então por hoje é isso. Eu agradeço grandemente a atenção de todos em mais uma aula. Estarei disponível para dúvidas, perguntas que vocês tenham com relação ao conteúdo de hoje. E na próxima aula começarei falando então da norma 5410 para baixa tensão. Ok? Obrigado pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.